Olá, tudo bem? Como é que você está? Nós agora iremos iniciar a segunda lição do trimestre que traz assuntos importantes para a nossa vida. Mas preciso saber se você está estudando de verdade mesmo, porque não basta apenas assistir o áudio, se você, áudio e vídeo, se você depois não ler na fonte e refletir sobre isso, porque é uma forma que nós temos para aprender novos conceitos. O tema central é as três mensagens do Apocalipse. O tema da semana, nós temos tempo de decisão. Tempo de decisão. Está preparado? Então nós iremos começar. Preste bastante atenção porque temos muitas informações, são informações extremamente úteis para a nossa vida, sobretudo para o tempo do fim. Então, o verso para memorizar diz o seguinte: Olhei, olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: Pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Apocalipse 14, versículo 14 e 15. Então é o tema central, a qual nós iremos traduzir, aprofundar neste assunto. A lição está esquematizada em 5 partes, subtemas que temos: escolhas eternas, a forma como nós escolhemos que vai impactar a nossa vida hoje e no futuro, eternamente, ou seja, não tem fim, a volta do Filho do Homem refere-se a Jesus Cristo, a volta de Jesus, a segunda vinda dele, o juízo celestial, esse processo de juízo, a coroa do vencedor. Cada semente produz uma colheita. Então, esta é a estrutura inicial, a nossa introdução da semana, segunda semana de estudo. Observe esse desenho. Olha que coisa interessante. Nós temos aqui, como todos sabem, uma árvore, né? Uma árvore que dá frutos. Conforme nós podemos observar, temos as sementes, que das sementes elas caem no solo, haverá todo tipo de solo, solos bons, solos ruins, aí vai depender de cada situação. Disso vai, essa semente ela vai germinar, né? E vai o que? Produzir raízes. Raízes profundas, raízes rasas. Raiz é o que dá um suporte, que vai absorver o que? Aquela água. A água e nutrientes para nutrir esta plantação. Temos aqui o caule, as folhas, que vai absorver do sol a energia suficiente para desenvolver uma plantação, uma árvore. Depois nós temos a etapa da flor, que já fica muito bonito e já está anunciando o que? A parte final, que é o fruto, que é o fruto. Então, quando chega na parte do fruto, é o tempo certo. Quando ele amadurece, é aquele tempo que ele fica maduro que nós vamos fazer o quê? A colheita. Igual um pé de manga, pé de maçã, um pé de uva, cada um com a sua característica, passa basicamente, né, por esses processos, desde a semente até gerar ali um fruto. Este fruto é o tempo necessário para utilizar desse fruto, para consumir este fruto. Beleza? Mas para antes, como nós estamos tratando do Apocalipse, existem algumas linguagens, algumas figuras de linguagem, quando o apóstolo João escreveu isso na ilha de Patmos, uma ilha bem isolada, que é necessário fazer uma tradução com base na própria Bíblia. Então eu coloquei aqui para nós um mini dicionário. Quando se refere
a ancião de dias, vou colocar, ancião de dias, refere-se a Deus o Pai. Filho do homem, pastor ou também cordeiro, nós estamos fazendo referência a Jesus Cristo. Nuvem branca quer dizer a presença de Deus ou refere-se ainda à volta de Cristo. Coroa de ouro é para os vencedores. Tribunal é um lugar onde se julga um processo, igual o tribunal nosso, tribunal terrestre, um lugar que julga processos, demandas judiciais. Juízo é o julgamento de todas as pessoas que passaram durante este mundo, com base no quê? Num processo. Todo processo ele tem um início, um meio e fim. Então, desde o início, vai passar um tempo, meio e até chegar um fim, que refere-se aos livros de cada pessoa, de cada ser humano. Com base nesse juízo, nós teremos o que? Uma sentença, isto é, uma decisão do julgamento, para saber se esses livros, se este processo da vida de cada um está de acordo ou não para ser salvo. Livros abertos são os registros lá no céu, celestiais, sobre a nossa vida. Outra tradução, mão com uma foice afiada, quer dizer o seguinte: o tempo da colheita chegou, vamos tirar os frutos, ok? Hora da colheita ou amadureceu, quer dizer a mesma coisa, que está pronto. A colheita de grãos dourados representa os justos, aquelas pessoas que fizeram a vontade de Deus, seguiram os seus princípios eternos contidos na Bíblia. A colheita de uvas representa os injustos ou os perdidos. Ovelhas são pessoas, seres humanos bons, que fazem a vontade de Deus, que serão salvos. Já os cabritos são as pessoas más, que serão perdidos. E por fim, fogo e enxofre quer dizer destruição final. Entendeu aí? Então, com base no nosso mini dicionário, vamos entender melhor os textos os quais nós iremos recapitular, dialogar um pouquinho nesses poucos minutos. Vamos ao contexto. O contexto é que o mundo pertence a Satanás. Quem é Satanás? É o inimigo de Deus. Certo? Ele foi expulso do céu, está aqui na terra. Ele está em torno aí de mais de 6.000 anos nessa terra, tentando, influenciando as pessoas a fazer aquilo que não é adequado, aquilo que é incorreto. Então nós temos aqui um mundo caído, um mundo o quê? Rebelde, com muito pecado e também mal. É nesse contexto que nós estamos aqui falando. Aí em Apocalipse 22:11, ele refere o seguinte: olha, vai chegar o tempo do fim, antes daquele momento da colheita, que a gente vai fazer um link mais na frente, dizendo o seguinte: continue o injusto fazendo o que é injusto, injustiça. Aquele que está fazendo coisa errada, continue fazendo o que é errado. Já o justo, continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Então, este vai ser o momento final, porque é o seguinte: ninguém muda. Perceba que as pessoas, cada um vai seguir o seu destino. Claro que isso está ligado ao livre-arbítrio. Claro que nós também temos que entender que a vida de todo mundo é um processo. Nós falamos lá de um livro. E realmente existe um início, um meio e o fim. É pouco provável que alguém que faça escolhas erradas constantemente em sua vida, agora, de repente, na crise final ou no juízo final, lá no fim, fique do lado de Jesus. Dificilmente, porque é um processo. Quando a pessoa está fazendo coisa errada, normalmente ela vai chegar lá na frente e ela não vai verificar que ela está fazendo coisa errada, porque a consciência dela já não existe, está bem prejudicada. Então perceba que esse processo de
e que cada um tem os livros abertos, está relacionado com o nosso livre-arbítrio. Mais uma vez, a nossa capacidade de decidir para aquilo que entendemos que é correto e adequado. Só que haverá uma consequência pelas nossas escolhas. Podemos, eu e você podemos escolher o que quisermos, certo? Beleza? Só que tudo que nós escolhermos, ou quem sabe deixemos de escolher, haverá o que? Consequências. Consequências. Então é isso que a gente tem que todos os dias refletir, pensar para fazer o que é correto. Mostramos cada dia pela nossa conduta, ou seja, só nossas escolhas, nossa capacidade do livre-arbítrio, o serviço de quem escolhemos. Então, não é apenas a nossa intenção, a minha intenção é essa. Ninguém enxerga as suas intenções. As pessoas veem as suas ações. Claro que Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa mente, ele sabe o que nós queremos realmente fazer ou não. Mas essas nossas vontades, esses nossos desejos, devem estar o quê? Ser traduzidas em ações, em condutas que vão dizer se estamos escolhendo estar ao lado de Jesus ou estar contrário a ele. Então há basicamente, meus amigos, dois caminhos. Todos nós temos dois caminhos. Temos um caminho bem largo, bonito, né? Mais fácil. Esse é um caminho do prazer, da satisfação própria, que está ligado ao egoísmo, orgulho, amor do mundo e, consequentemente, haverá morte eterna. Também haverá um caminho mais difícil, um caminho estreito, que pode até nos desanimar pela dificuldade. Porém, haverá necessidade de fazer um sacrifício, deixar as coisas desse mundo de lado, abandonar os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Mas isso, ao final, vai traduzir-se em vida eterna. E vida eterna. Que caminho você está seguindo? Que caminho você quer seguir a partir de hoje? Porque se até agora o seu caminho tem sido muito largo, fácil, gostoso de se viver, certo? É o caminho da mentalidade mundana. Quem sabe chegou o momento de você passar por novos desafios e ir para o caminho mais estreito. Mas é o caminho que vai te levar aonde? A vida eterna. A vida eterna. Nós temos uma missão. Em Mateus 5,14 está dizendo, você e eu somos o que? A luz do mundo. Quando há trevas, quando há escuridão, o que acontece? A luz pode irradiar e iluminar esse ambiente e acabar com a escuridão. Então, nós somos as luzes deste mundo para eliminar esses problemas, corrupção, essas desgraças, esses problemas que o mal causa, Satanás causa neste mundo. Então, nós temos essa missão. Você aceita este desafio? É para pensar. Então, aqui na Bíblia continua dizendo o seguinte: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então, qual é a condição para chegar ao fim do mundo? A pregação do evangelho. A pregação do evangelho do reino de Deus para todo mundo. Certo? Em Apocalipse 14:6 diz que tem seu cumprimento final na mensagem de Cristo para os últimos dias. E Marcos 16:15 diz que vejam o valor de uma vida, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Que mais? O que tem nos impedido de fazer a nossa parte, que é a pregação do evangelho? Já parou para pensar? A única forma, um sistema condicional que Cristo voltará pela segunda vez neste mundo, agora em glória,
é que haja pregação para todos. Por que pregar para todos? Porque haverá o quê? Oportunidade para todos. Haverá oportunidade. Aí a pessoa, com base no seu livre-arbítrio, ela vai aceitar ou não as promessas de Deus, a vontade de Deus para cada ser humano. E tudo isso está relacionado aqui à pregação do evangelho, esse processo de juízo está ligado à volta de Cristo. Dessa volta de Cristo, ele usou muitas vezes, 82 vezes no Evangelho, Cristo, a expressão filho do homem. Como nós vimos no mini dicionário, lá está dizendo isso. Alguns elementos para a gente refletir. Primeiro, Jesus, o filho do homem, está vindo em glória com seus anjos. Assim como ele subiu ao céu nas nuvens, ele vai voltar das nuvens novamente com os seus anjos. Beleza? A segunda condicional é que ele irá separar as ovelhas dos cabritos, ou seja, pessoas que fizeram a vontade de Deus serão salvas, a das pessoas que não fizeram a vontade de Deus, os cabritos, que ficarão, né, serão perdidos. Ok? Com base aqui no processo, no juízo, no livro de cada um. Terceiro, o destino das nações e de toda a humanidade será decidido para a eternidade. Lembra que eu disse? Você pode decidir o que quiser. Faça da sua vida o que você quiser. Porém, das consequências nós não teremos como escapar. Se as nossas decisões forem boas, nós, consequentemente, teremos bons resultados. Se não forem boas, não teremos bons resultados. É mais ou menos aquilo que a gente nutre na nossa vida, o que nós temos alimentado na nossa vida. Se estamos alimentando de coisas boas, assistindo filme, músicas, etc, etc, pelos sentidos, coisas boas, nós vamos externalizar isso também, coisas positivas. Agora o inverso também é verdadeiro. Então nós precisamos pensar e refletir a respeito dessa situação, porque ninguém vai mudar da água para o vinho, é muito difícil. É muito difícil, até possível, mas é bem difícil. Há um processo, há o início, meio e fim. O processo de mudança é dia a dia. E isso vai resultando na vida de cada um de nós. Não vai, né, esperar até na hora final, porque pode ser que essa hora final não chegue quando você está esperando. Você às vezes está aí, né, querendo curtir, fazer sua vida do jeito que você quer, ser o dono da sua vida. Só que às vezes a morte pode chegar para você sem que você esteja preparado. Por que é importante ter um juízo, um julgamento, uma sentença? Justamente para que Deus mostre para todo mundo, olha, o nosso caráter do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó, é correto, é verdadeiro. Tudo isso que Satanás e os seus anjos maus falaram de nós está o quê? Errado. Não procede. Aqui vai mostrar que Deus é um Deus de justiça. Às vezes nós queremos a justiça aqui neste mundo, mas infelizmente nem sempre haverá justiça aqui. A única justiça que não falha é a justiça de Deus. Deus será o nosso juiz, Cristo será o nosso juiz aqui neste processo. Aí lembra da árvore que nós falamos, da colheita? Somente o livro de Marcos, ele fala sobre essa parábola da semente. Em síntese é o seguinte, o reino de Deus é como um homem que lança a semente aonde? Na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta e depois a espiga e depois o grão cheio de espiga, ou seja, um processo da semente até gerar o fruto. Lembra daquela árvore? E quando o fruto já está maduro, o que acontece? Logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Colheita, esta é a parábola. Então aqui está resumindo o que também tem em Apocalipse. Quando estiver pronto, vai vir o ceifador, o lavrador no caso de Cristo, né? E vai pegar o fruto, vai cortar tudo e vai tirar o fruto. Se o fruto é bom,
ok, vai levar com ele para o céu. Se o fruto é mau, infelizmente, vai ficar aqui na terra. Vai ficar aqui na terra. A decisão não é minha, a decisão é sua. Claro que eu vou fazer a minha, mas cada um faz a sua. Por quê? Porque nós temos livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o sinônimo, é o que Deus faz por nós como amor. Amor. Então, cuidado. Observe os frutos que você tem gerado na sua vida. Será que os frutos da sua vida têm sido frutos bons, positivos, gostosos ou não? Tem que pensar sobre isso, porque é dos frutos que Deus conhecerá cada um de nós. Então é importante estarmos atentos, vigilantes, como um sentinela para fazer essa autoavaliação. Tá? Jesus ele emprega a ideia da agrícola, né, na agricultura, porque era comum à época. Se fosse no hoje, quem sabe Jesus poderia fazer alguma analogia, né, parábola, mas contar essa história com base na tecnologia, celular, criptomoedas, blockchain, nuvens, metaverso e outras coisas. Então é o mundo mais tecnológico, mas naquela época não, naquela época era agrícola. E na antiga Palestina existia dois tipos de ceifas principais, a primeira de grãos e a segunda da vindima. Os grãos representam os salvos, a vindima representa os ímpios, ímpios. Então, em Apocalipse coloca duas colheitas também. A primeira, a colheita de grãos dourados, que representa as pessoas corretas, justas. E a colheita de uvas, que representa os injustos. Lembre-se que ambos estarão no processo, estarão maduras. E o foice vem para, né, cortar, para colher. O lavrador vem para semear, que é o momento aqui do juízo final, do juízo final. Tá? Em Gálatas 6:8 diz o seguinte: o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? Corrupção. Mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. E Jesus acrescenta ainda em Mateus 13:39, a colheita é o fim dos tempos. Então é na colheita que vai findar este mundo, é na colheita que nós saberemos, porque é o processo do julgamento, é o juízo de Deus. Em Apocalipse 22:11-12 diz o seguinte: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Jesus, ele veio a este mundo, ele veio como uma pessoa simples, nós sabemos disso. Ele usou uma coroa de espinhos na primeira vinda, veio aqui, ensinou muita coisa boa para nós, princípios eternos de amor para a nossa salvação. Só que agora ele virá de uma forma diferente. Ele voltará agora como um rei do universo. Como rei do universo, semelhantemente a que é um filho do homem, né? Tendo na cabeça o que é coroa de ouro. Conforme nós vimos aí Apocalipse 14:14, coroa de ouro, ou seja, a coroa de ouro representa o vencedor, porque Cristo venceu aqui na terra, então ele está no céu, uma hora ele vai vir no tempo certo, quando estiver maduro, para colher os frutos de cada um de nós, porque ele é um vencedor, quer que também nós sejamos vencedores, porque a foice está o quê? Está pronto, está afiado, esperando só o momento certo para vir, né? Essa palavra coroa, no sentido aqui da Bíblia, quer dizer Stefanos, é vencedor. Acontecia com um atleta antigamente, né, quando ele vencia uma grande competição. É uma coroa de honra, de glória e vitória, e vitória. Então, esta é a certeza que nós temos, que Cristo está dando oportunidade para todo mundo. Nós temos a capacidade do livre-arbítrio para escolher a que caminho vamos seguir, o caminho estreito ou longo, confortável, se estaremos lá Jesus ou não, com o inimigo dele. E tudo isso trará consequências da nossa escolha, mas a colheita chega.
o juízo chega e o julgamento chega e nós teremos aí a conclusão da nossa vida. Se teremos vida eterna ou morte eterna, quiçá, né? Que possamos escolher ter vida eterna, ou seja, não haverá fim. Olha que coisa boa, não haverá fim. Ok, algumas perguntas para nós fixarmos o entendimento da lição. Vamos lá, vamos aqui a algumas perguntinhas. Compare Mateus com Apocalipse. Que promessa Jesus fez aos seus discípulos sobre o Evangelho pouco antes de seu retorno? Vamos lá os textos. Mateus está dizendo o seguinte: será pregado o Evangelho a todo reino, a todo mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Apocalipse está dizendo o seguinte: viu um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam, aonde? Na terra. Que mais? A cada nação, a cada tribo, a cada língua e povos, ou seja, todas as pessoas deste mundo, não importa a cor, raça, nacionalidade, condições sociais, não me interessa, vai para todo mundo, será pregado para todo mundo esse evangelho eterno. Então, o que você entende sobre isso? Que o evangelho será pregado por todo mundo, a cada nação, tribo, língua e povo. Então, fixa isso na sua cabeça. A próxima pergunta, lê Apocalipse 14:14. Que título é usado para descrever Jesus em seu retorno à Terra? Por que João usou esse título? Está dizendo aqui, ó, veio numa nuvem branca, sentado na nuvem branca, o Filho do Homem, que tinha uma coroa de ouro e uma foice afiada. Então, qual é a expressão? Filho de Homem, Jesus se tornou um de nós. Vamos fixar mais ainda o entendimento para a gente ficar aqui, ó, a lição na ponta da língua. Terceira pergunta: o que aprendemos com os seguintes versos bíblicos em Mateus sobre Jesus, o Filho do Homem? Vamos lá, são vários versos, vamos lá. Mateus 16:27. Porque o Filho do Homem há de vir o quê? Em glória do seu Pai, com os seus anjos. Não virá mais sozinho, hein? Virá com os anjos. Retribuirá cada um conforme as suas obras. Outro texto, Mateus 24:27-30, diz que assim como o relâmpago que sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele aparecerá no céu como sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória. Outra expressão, Mateus 25:31-32 diz: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, ou seja, vem agora como Rei do Universo, e todos os anjos com ele, não virá mais sozinho, então se sentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como um pastor separa ovelhas, aqueles que fizeram a vontade de Deus, e os cabritos, aqueles que não fizeram a vontade de Deus. Não fizeram a vontade de Deus. Então, resumindo, ele virá com seus anjos, todos o verão, não vai ter uma vinda secreta. Olha, apareceu aqui na China, não apareceu aqui em Cuiabá, não. Virá, todo mundo verá. Né? E ele separará os cabritos das ovelhas. Quarta pergunta. Lê Apocalipse 14:14 e Atos 1, versículo 9-11. Que semelhanças encontramos? Vamos lá aos textos. Apocalipse 14:14. Eis que uma nuvem branca, sentada nuvem branca, semelhante a um filho do homem, tendo na cabeça o que é coroa de ouro e uma foice na mão. Atos. Depois que Jesus se elevou às alturas, na sua primeira vinda, tá? Quando ele estava subindo, uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com seus olhos fixos no céu, enquanto Jesus o que? Subia, ó, Jesus subindo, ó. Jesus estava subindo, muitas pessoas olhando ele de forma fixa. E dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, dos que ficaram, dos apóstolos e outros demais ali. Eles disseram: homens da Galileia, que era a região de Cristo, né, exercia ali o seu trabalho, o seu evangelho. Por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus,
que foi levado do meio de vocês para onde? Foi para o céu. Virá, virá, ele virá sim, do modo como vocês vão subir. Ou seja, assim como ele subiu para o céu, ele vai descer também nas nuvens. Resumindo, o Filho do Homem que está agora no céu e que esteve entre nós na terra é a mesma pessoa, Jesus, que em breve voltará. Está entendendo? Está fixando aí o entendimento? É muito importante. Nós passamos a parte teórica, explicação de uma forma bem rápida, o resumo, né, o comentário da lição, e agora estamos fixando o entendimento com as perguntas e respostas. Quinta pergunta, lê Daniel. Por que Daniel chamou Jesus de filho de homem em um contexto tão sério quanto o juízo? Tendo em vista que o que já estudamos, por que deve ser reconfortante saber que o filho do homem tem um papel tão central no juízo? Este é o texto, tá? Um pouquinho longo, mas vamos lá, continue olhando até que foram postos uns tronos. E o ancião Dias, que é Deus, né, se assentou, sua roupa era branca como a neve, os cabelos da cabeça como lampura, o seu trono era chamas de fogo e rodas de trono, um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam e milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal. Olha aqui, ó, a sessão tribunal. Agora nós temos Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Federal, enfim, Supremo Tribunal Federal, né? E foram abertos aqui os livros, é o processo de cada um, né? De cada um, é individual, a salvação é individual. Não é do seu pai que vai te salvar, não, nem sua mãe. A salvação é individual. Claro que você vai absorver aquele ensinamento para aplicar para ser salvo, né? Para fazer a vontade de Deus. Vamos lá. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião Dias, a Deus, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio. O que foi dado a Jesus? Domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o serviço, ou seja, pessoas que já foram lá, pregou para todos, o evangelho, foram salvos, e agora, né, nesse contexto. O seu domínio é domínio eterno, ou seja, não haverá fim, não haverá fim, é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Em resumo, em síntese, nós temos a resposta. Jesus, o Filho do Homem, que se tornou um de nós e conhece as nossas tentações e provas, e estará presente no juízo. Sem dúvida, isso é muito bom, isso é encorajador para nós. É um ponto muito positivo para a nossa salvação. Aliás, Deus quer que todo mundo se salve, mas a decisão é de cada um de nós, de cada um de nós. Sexta pergunta. Apocalipse 14:15, Marcos 26:29. Que semelhanças você vê entre os textos? Do que falam essas passagens? Nós já vimos aqui do Apocalipse, né, que tem ali, vem da nuvem, pega o foice e começa o que? A colher. Porque o tempo já está o quê? Está maduro, hora da colheita, hora do juízo, já amadureceram. E aqui em Marcos nós já vimos também que é a parábola da semente, que vai chegar um momento que está tudo, o fruto está pronto, já está maduro, então vai pegar o foice e fazer a colheita, Resumindo, as passagens falam de semente, grão e colheita, processo. Em Marcos temos o símbolo da vida espiritual, em Apocalipse simboliza o juízo de cada um de nós. Sétima pergunta, lê Apocalipse 14, 17 e 20. O que significa a expressão grande largar da ira de Deus? Veja também Apocalipse 14, 10, 15, 1, 16, 16, 1. Isso aqui vai ficar como tarefinha para cada um de vocês. Resumindo, ele fala sobre a destruição final dos perdidos. Coloquei aqui para vocês algumas reflexões
para que nós possamos entender esse processo, e isso nos dar força, coragem para continuar a nossa jornada nesta vida, apesar das dificuldades que eu e você temos e que vamos passar ainda mais. O grande conflito diz o seguinte: a mente vai se adaptando aos assuntos com os quais você se ocupa. Ou seja, se você alimenta coisas boas, vai colher o quê? Vai falar, vai agir como? Com coisas boas. Agora, se são coisas ruins, infelizmente, são coisas ruins que você vai fazer. Vai se assimilando àquilo que está acostumado a amar e reverenciar, né? Então, aquilo que a gente ocupa a nossa mente, nós vamos acostumando a amar e reverenciar. O homem nunca vai superar o seu padrão de bondade, pureza e verdade. Se o eu é o seu mais alto ideal, nunca alcançará pureza. Opa, um alvo mais elevado, corrigindo. Ao contrário, cairá constantemente. Somente o que? A graça de Deus tem o poder de erguer cada um de nós. Se depender de si mesmo, ou seja, de nossas forças, de nossas capacidades, de nosso intelecto, de nossa habilidade, não vai dar certo. Não vai dar certo, vai piorar cada vez mais. Outra palavra no livro Caminho a Cristo. É Deus que faz o botão tornar-se flor e a flor fruto. É pelo seu poder que a semente se desenvolve. As plantas e flores não crescem pelo seu próprio cuidado, ansiedade e esforço. Lembra da parábola? Independente do esforço do agricultor lá, a semente foi o quê? Germinando, foi crescendo, foi desenvolvendo até gerar o fruto. Voltamos. As plantas e flores não crescem pelo seu próprio cuidado, ansiedade, seu esforço, sua vontade, mas por receber aquilo que Deus fornece. Aquilo que Deus fornece para lhe dar vida. Que coisa boa, hein? Observe, atente-se a essas palavras. Próxima. Na colheita, a semente ela é multiplicada. Um simples grão de trigo multiplicado por semeaduras repetidas cobriria um país inteiro com ramos dourados. Muito ampla pode ser a influência de uma simples vida ou de um simples ato, conforme o livro de Educação. Mais uma mensagem para reflexão. Os decaídos, os falhos e os pecadores são todos envolvidos pelo amor de Cristo. E toda boa ação praticada para erguer uma pessoa caída, essas aqui, ó, toda boa ação que eu e você, nós também podemos estar nesse grupo de caídos, falhos, pecadores. E toda boa ação que nós praticamos a pessoas caídas, todo ato de misericórdia é aceito como feito a Ele próprio. É como se estivesse fazendo a quem? A Deus, a Jesus Cristo. Eis que este é o nosso Deus em que esperávamos, que é a volta de Cristo. E Ele nos salvará. Isaías 25, 9. Os santos transformados serão levados para o alto juntamente com os anjos para encontrar com o Senhor nos ares, para nunca mais se separarem do objeto de seu amor. E para a gente finalizar, fazer essa reflexão final, algumas perguntas para a nossa vida. Vamos lá. Primeiro temos que entender que não pode haver neutralidade diante da verdade apresentada a todo mundo. Ou seja, você não pode ficar em cima do muro. Você não, e eu não podemos ficar em cima do muro. Nós precisamos decidir se vamos para o caminho estreito, mais difícil, mas estar ao lado de Jesus e passar pelas dificuldades e chegar na vida eterna, ou escolheremos o caminho amplo, confortável, faremos a vontade do inimigo de Deus, mas nós teremos a morte eterna. Então, duas perguntinhas para nossa reflexão. Existe alguma coisa em sua vida que o impeça de comprometer totalmente com Jesus nessas últimas e decisivas horas da história da Terra? Se sim, qual? Não precisa responder. Pense, você aí. Pense, converse com Deus, resolva essa questão. O que importa é daqui para frente. O que você vai fazer com essa informação? Segundo,
Leia Hebreus 12:15, fica como tarefinha para vocês. Todas as raízes produzem frutos, ok? Sejam bons ou maus. Há em seu coração raízes de amargura, ciúme, raiva, ressentimento, luxúria ou egoísmo? E agora, hein? Então precisamos pensar. Se há, qual que é o procedimento? Abandonar isso. Buscar a Deus para que Ele possa nos ressignificar aquilo que nós entendemos, aquilo que nós cremos, e que possamos ter uma nova vida, possamos ser uma nova criatura ao seu lado. Fácil, fácil não vai ser para ninguém, nem para mim, nem para você, mas o importante é a gente continuar a nossa jornada, independente das circunstâncias que haverão, difíceis ou fáceis, precisamos continuar a nossa jornada, porque o juízo de Deus está chegando. O fruto já está quase maduro. Todos terão oportunidades para decidir, para demonstrar que o caráter de Deus, que Deus ama cada um e quer que todos se salvem. Mas a escolha, mais uma vez, é minha e sua. Que nós possamos entender essa promessa, esse contexto do juízo final e saber decidir, porque isso vai ter um impacto na nossa vida eterna ou morte eterna. Então, vamos reestudar, ler, pegar o link, ler a lição, aplicar isso, perguntar, compartilhar o vídeo, comunicar às pessoas, enfim, vamos fazer a nossa parte, tudo bem? Que nós possamos, com base nisso, termos novas expectativas, perspectivas e esperança e confiar naquilo que tudo pode e aquele que realmente Jesus quer nos salvar. Beleza? Até mais, até a próxima lição e sempre focado nos estudos e, claro, também a aplicação no nosso dia a dia. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!